Antes de mais nada, prazer em conhecê-los. Eu fiquei o tempo inteiro naquele outro prédio, então não conheço vocês. E hoje eu vou falar sobre compreensão da Resolução 240 à luz dos conceitos da ciência do trabalho. Vou me apresentar, falar um pouco do meu currículo e para vocês entenderem de que lugar eu vou falar as coisas de hoje. Bom, como vocês podem ver, meu nome é Seiji, sou professor aposentado da Fundação Getúlio Vargas, GV, lá em São Paulo, dei aula há mais de 30 anos, e isso fez com que eu tivesse a experiência, né, do mundo do trabalho, mas na área do setor privado. E, ao mesmo tempo, com o grupo que eu faço parte, vocês conheceram o professor Laerte, e ontem vocês conheceram a professora Selma. Eu e o Laerte começamos os nossos trabalhos em 97. E, em 98, a professora Selma passou a fazer parte da equipe, e nós temos trabalhado desde então até hoje, principalmente fazendo pesquisas e ações na área pública. Eles já devem ter falado um pouco, espero eu, para não ter que ficar me repetindo. Eu sou psicólogo, me formei, a graduação eu fiz na USP, depois eu fiz mestrado e doutorado na USP, na área de psicologia social, e quando eu passei a trabalhar na Fundação Getúlio Vargas, eu passei a centrar mais fogo na área de trabalho, psicologia do trabalho. Iniciei meu trabalho na Fundação em 86. Em 88, a saudosa professora Araxi, ela me introduziu a essa área. Na época, era puramente uma pesquisa em psicopatologia do trabalho. E me encantei, como toda a minha formação foi também em psicanálise. Eu, desde que eu me formei, fiz, né, um trabalho clínico dentro de uma ótica freudiana. Então, eu clínico mais de 40 anos em consultório. Fora os meus interesses na área de trabalho, em questões sociais mais amplas e assim por diante, eu me encantei, né, com a psicopatologia do trabalho, dada a minha formação em psicanálise. O Christophe Dejour, ele, além de médico do trabalho, ele é também psicanalista, ele é também alguém que fez formação em ergonomia e um grande especialista em psicossomática. Recentemente, ele publicou um livro aqui no Brasil, discutindo casos clínicos nesta área. Como vocês sabem, o mundo do trabalho, em geral, não só na área privada, mas no setor público, a gente observa muitos casos cujo adoecimento passa pelas manifestações somáticas. Então, eu tenho observado ao longo dos anos como as pessoas não só sofrem, mas acabam manifestando o sofrimento no corpo. Uma dica do ponto de vista mais clínico-teórico. Quando você tem um espaço para falar, você, então, consegue trazer à sua consciência aquilo que te faz sofrer. E se você encontra não só um espaço, mas você encontra alguém sensível,
que verdadeiramente te escuta, então você, ao ter esse canal de uma fala e depois, ao mesmo tempo, de alguém que te escuta, você, então, tem um caminho para elaborar, né, esse sofrimento. E aí você não somatiza. O problema é que quando você não tem esse canal, se você não tem como falar, se você não encontra alguém que te escuta sensivelmente, o que se passa com você? Aí, o que resta para a pessoa? Deslocar para o corpo aquele sofrimento. A homeopatia, eles criaram um conceito muito interessante de órgão de choque, ou seja, cada indivíduo tem uma história pessoal com relação ao seu próprio corpo. E essa história faz com que você, né, por razões, e aí entra a psicanálise, entra o inconsciente, por razões pessoais, você acaba, né, deslocando para aquele corpo, onde, simbolicamente, você vai manifestar aquilo que de fato te dói. Então, uns têm desarranjo intestinal. É porque tem a ver com você querer manifestar, né, toda a sua angústia via esse órgão. Tem outros que têm, né, hipertensão, e aí, né, o coração bate mais forte, porque na história dessa pessoa, o coração acaba sendo o lugar onde você vai expressar essa angústia. E outros, né, e se no limite, se ele não tomar cuidado, se o sofrimento for assim, absolutamente insuportável, aí o cara infarta. Espero que não seja o caso de vocês. Não, né? Então tá bom. Outras pessoas, né, por ter uma relação, isso aqui é interessante, né, com a cabeça. Uns vão ter cefaleia e outros vão ter queda de cabelo. E aí, cada um é cada um. Ou seja, quando a gente olha para esse mundo e a gente vem observando, desde a década de fins de 80, eu entrei em contato com os textos do Christophe Dejour em 88. Desde então, tenho estudado, tenho aprofundado. Pessoalmente, conheci, né, o Christophe Dejour em 94, quando a GV, né, eu já dava aula lá há bastante tempo, ele foi convidado para dar uma série de palestras e virou um livro chamado Conferências Brasileiras. E nessa, né, sequência de conferências, eu conheci, bati um papo com ele, e eu já estava desenvolvendo minha tese de doutorado, né, em psicopatologia do trabalho. E meu interesse foi tentar entender o que acontecia com um fenômeno que depois, né, se tornou predominante na sociedade, que era o impacto, né, das tecnologias naquela época, né, de informação. Ou seja, fui fazer pesquisas num grande banco da época, no centro tecnológico deles, e queria entender qual era o impacto desse sistema de trabalho sobre aqueles que trabalhavam, né, nesse sistema. Ou seja, analisei muitos analistas naquela época e já tinha percebido, desde aquele momento, como esta tecnologia tem como efeito transtornar a noção de tempo. Então, eu sou nessa pesquisa, por exemplo, tempo de resposta de um, né, quando você
teclava, levava 6 segundos. Então, você teclava, aí você tinha que esperar, né, 6 segundos. E o objetivo deles era baixar para 3, a resposta do sistema. Vocês suportariam esperar 6 segundos? Garanto que se e não for na hora, né, online, certo? Vocês, no mínimo, vocês têm, espero que vocês não façam isso, tem o ímpeto de pegar o computador e jogar no chão. Por quê? Porque hoje, com o avanço que houve nessa área, a resposta é imediata, online, é o que você espera. Mas eu já vi essa tendência desde a década de 90, né, e venho acompanhando o impacto da tecnologia de informação e comunicação, né, na subjetividade. E, como vocês sabem, isso só piorou. Hoje, a gente vive um mundo onde você manda um WhatsApp, certo? E você espera que no segundo seguinte, certo? No meio. Aí você escreve um texto e olha e não vem. Espera uma coisa, não vem. Aí, como assim, né? Aí você escreve. E aí? Ou manda um monte de pontos de interrogação, porque eu já recebi. O quê? Eu faço o quê? Mas você tem a obrigação de me responder, uai. Aqui, azar é seu. Mas, por exemplo, né, adivinha para quem eu respondo imediatamente, sem vacilar? Minha mulher, lógico. Afinal, eu tenho juízo, né? Essa foi profunda. Então, a gente vem vivendo um mundo de uma brutal transformação desde então, né? Só para vocês, para quem não acompanhou ou é muito mais jovem, vocês têm ideia de quando é que foi efetivamente introduzido o PC, né? Personal Computer? 94, você tem razão. 94. Foi a partir de 94. Só que, 94, se vocês lembram, a tela era de que cor? Verde. Verde. Você é do meu tempo. Azar seu. Oi? Não acredito. Não acredito. Desculpe, gente. É assim. Lá no primeiro grupo tinha 2 horas. E aqui eu tenho só 1h30. Então, esse papo nosso... Acabei de ser cortado. E o pior é que, para quem me conhece, eu começo a falar e eu não paro. Falo 8 horas seguidas, sem almoço, sem café, sem nada. E o pessoal fica desesperado. E agora me corta para 1h30. Isso se chama, sabe o quê? Constrangimento temporal.
um conceito, provavelmente, que vocês viram com o Dr. Cláudio. Bom, vou ter que trabalhar, então, segundo a lógica do constrangimento temporal. Então, já me apresentei, então, vamos lá para o que eu tenho que conversar com vocês. É assim, vocês já tiveram, né, a apresentação da professora Selma, da professora Juliana, e já viram uma série de conceitos, mas eu vou tentar ser bem mais sintético aqui e retomar e enfatizar certos conceitos para que vocês possam, na atividade de hoje de tarde, estarem, né, bastante subsidiados para, né, o que nós preparamos. E, como vocês podem ver, a culpa não é minha, a culpa é dessa equipe jovem, que tem bastante energia, eu não tenho, e que fazem aquela programação que atropela todos vocês. Azar de vocês. Tudo bem? Muito bem. Centralidade do trabalho. O que é que eu estou retomando? Primeiro, muitos que leem texto do Christophe Dejour, frequentemente não entendem ou têm uma visão equivocada ou não compreenderam devidamente o que nós entendemos por centralidade do trabalho. Primeiro, centralidade do trabalho não tem a ver com exclusividade do trabalho na nossa vida. Tudo bem? É outra coisa. Então, isso significa que nós não estamos defendendo que o trabalho tenha que ser exclusivo na vida de vocês. Entenderam? Pelo contrário, acabei de falar que eu tenho mulher. Esse fim de semana eu vou ver minha filha, que mora em Londres. Podem sentir inveja. Mas minha mulher fala assim, não fico mais que 6 meses sem ver filha. Então, lá vamos nós, né? Filha é importante. Eu sou o primeiro a, né, dizer que o trabalho não deve, não pode, exclusivo. Pelo contrário, nós temos uma vida, temos amigos, né? Gostamos de, né, descansar, gostamos de ter o nosso momento de leitura, ver filme, ver peças, etc., etc., bater papo com amigos. Aliás, para a saúde mental, você ficar conversando com amigos é um bom remédio, não esqueçam, coisa que as pessoas não fazem mais, tudo bem. Então, centralidade do trabalho não tem a ver ter o trabalho como algo exclusivo, tudo bem? É fundamental vocês entenderem isso. Centralidade do trabalho é outra coisa. Por exemplo, na GV, na década de 90, principalmente, e antes da grave crise de 2008, no mundo financeiro, os meninos da GV trabalhavam, em média, 16 horas, segunda a sábado, e só no domingo eles trabalhavam mais ou menos das 9 da manhã até umas 4 da tarde. Certo? E, com sorte, eles saíam 3 da tarde. Por aí, vocês percebem que esses, sim, viviam exclusivamente para o trabalho. Tudo bem? E é um mundo terrível, é um mundo exigente, é um mundo que não cabe RH, não faz sentido, porque a estrutura é enxuta, a estrutura é grana, grana, grana. E se, em fevereiro, que é o usual, o momento de eles receberem a bonificação, no momento de eles receberem o que chamam de remuneração variável, não vem de acordo com a expectativa deles, né? Muitos se frustram. Por quê? A única razão de ser deles viverem exclusivamente pelo trabalho é o retorno financeiro.
Então, sim, tem gente que vive, né, exclusivamente para o trabalho. Eu atendia alguns meninos e falava para eles que, se eles não cuidarem, o destino deles seria bastante funesto, né? Tinha uma menina, inclusive, eu falei assim para ela: você quer morrer, né? Não, não quero. Não, você está fazendo tudo direitinho para morrer daqui a pouco, tá bom? Por quê? Porque a vida que ela passou a viver, assim, o envolvimento e a dedicação era coisa de um envolvimento que estava levando ao esgotamento. E depois do esgotamento vem o colapso. E depois do colapso, às vezes, é trágico, né? Você pode literalmente morrer, infartar, ter derrame, essas coisas assim. Quadro que foi muito recorrente na década de 90 para 2000, nessa área. Então, centralidade do trabalho não é, né, exclusividade no trabalho. Então, o que vem a ser centralidade no trabalho? Significa o seguinte: primeiro, trabalho não é sinônimo de emprego. Óbvio que emprego é fundamental para a gente trabalhar. Isso, com certeza. Mas, para aqueles que trabalham, é fundamental entender que a atividade que eu desenvolvo tem um impacto na nossa vida, para o bem ou para o mal. É isso que nós estamos discutindo quando a gente fala da questão da centralidade do trabalho. Ótimo, se vocês estão entendendo, vocês sabem, e pelo que vocês já ouviram, tanto a Selma como a Juliana discorrer aqui, vocês sabem que o trabalho, né, ao ser algo que é determinante, nesse sentido que eu estou falando, na saúde ou na doença, é algo que nós viemos pesquisando ao longo dos anos e, obviamente, a gente percebe que o trabalho é algo que nos transforma o meio, transforma as relações. Quem realmente trabalha se transforma. Por quê? Trabalho, por definição, é uma ação transformadora. E nós estamos falando disso, de processo de transformação. E se nós estamos o tempo inteiro num processo de transformação, o papel do trabalho é central. Estão entendendo? Então, não confundam. Quando nós estamos falando de centralidade do trabalho, nós estamos falando daquilo que está no fundamento dos nossos processos, né, pessoais, interpessoais e sociais. Tudo bem? Por que trabalho é importante? Porque, se a gente for pensar historicamente, não vou ficar fazendo todo um approach, toda uma abordagem sobre a história do trabalho, mas vou dar alguns exemplos. Quando a gente fala em trabalho, não esqueça que cada sociedade define o que é trabalho. Cada cultura define o que é trabalho. Se a gente for numa cultura indígena, a gente vai estranhar muito o que eles entendem por trabalho. Nós temos uma outra visão. Não esqueça que, no Ocidente, etimologicamente, trabalho vem, né, de tripalium, que diz que é um instrumento de tortura. Daí todo mundo acha que trabalhar é ser torturado. E muitas vezes vocês têm razão. Mas trabalho não é só tortura, né? Isso é uma origem. Só que, quando você pensa, trabalho no mundo grego é uma coisa, trabalho no mundo, né, medieval outra coisa. Quando você pensa, né, nos grandes ofícios é outra coisa. E, de repente, mas de repente, e não é de repente, obviamente, é longo processo histórico, surge um novo modo de produção que, até agora, vivemos dentro dele, que se chama capitalista. E
O mundo capitalista, a lógica capitalista define o trabalho de um novo modo. A nossa inserção na sociedade é definida por esse sistema. E esse sistema faz com que a gente tenha que pensar o lugar, né, que o trabalho ocupa na transformação da sociedade. Só para vocês ficarem atentos a uma história mais recente, de 100 anos e pouco para cá, um dos grandes nomes da ciência do trabalho, né, é o Taylor. E o Taylor, o que ele fez? Ele foi pensar cientificamente o trabalho e a organização do trabalho. Qual foi um dos grandes efeitos, né, que ele trouxe? Só para vocês terem uma boa ideia de por que pensar o trabalho é central. Ele trouxe uma separação entre quem cria, planeja e de quem executa. Ele separou. E ele foi o primeiro a dizer, eu penso e você executa. Para quem leu, né, o livro dele, chega a ser revoltante, porque a você só cabe obedecer e eu mando. Você não pode sentir, não pode pensar, não pode nada. Você só vai executar. E eu, né, o manager, o cara que está, né, planejando tudo isso, é que vai dizer exatamente como você deve realizar o seu trabalho. E daí surgiu a separação entre quem concebe e quem executa. Isso trouxe problemas sérios. Mais para frente, eu vou discutir com vocês quais, né, foram um dos grandes problemas, né, dessa separação. Mas, historicamente, quando você pensa como é que era o trabalho, né, segundo a lógica taylorista, você vai, então, ter uma visão, né, muito própria de um certo período, de um certo sistema, e as empresas que embarcaram nessa, tudo bem? Aí vem o grande Ford, que, além de usar toda a lógica, né, taylorista, ele vai se inspirar, né, nas Forças Armadas, principalmente no Exército, e ele, né, criou, dentro da corporação, a ideia de comando e hierarquia. Então, desde, né, Ford, você tem, então, toda uma lógica de comando, né, e relação top-down, e aquela história, né, cada nível tem lá suas funções e deveres, né, e um comando local. E o que vai acontecendo, né, como vocês podem ver, a hierarquia significa definir os níveis, né, de comando e de poder. Tudo bem? Ora, tudo isso vai definir o modo como o trabalho vai ser estruturado. Estão percebendo? Como vocês devem saber, minimamente, ou bastante, dependendo da especialidade de vocês, aquele mundo era predominantemente um mundo masculino. Por quê? Porque a lógica da época, a cultura da época, era, né, que aquele trabalho deve ser desenvolvido pelos homens. Aí, quando você percebe que é isso, né, há pouco lugar, ou melhor, não tinha espaço para a mulher. Teve que mudar a sociedade, teve que ter movimentos, teve que ter, né, questionamento, crítica para essa situação mudar. Na década de 90, apesar das mudanças que foram ocorrendo, né, eu, conversando com muitas executivas, qual era a grande queixa das executivas? Estamos falando de trabalho. Bom, a grande queixa das executivas era de que, enquanto o homem matava um leão por dia e ganhava um certo salário, as mulheres matavam 2 leões por dia e ganhavam metade do salário. Certo? E, não esqueçam, havia ainda uma divisão, né, outra de trabalho em casa. Aí começava a
terceira jornada de trabalho das mulheres, certo? E desde a economia doméstica, toda a parte de gerenciar, né, o suprimento, a logística, sabe, todas essas coisas assim que vocês são especialistas, mulheres, vocês tinham que exercitar, né, em casa, fora do trabalho. Ou seja, era uma situação extremamente dura e injusta. E, por isso, houve lutas para vocês irem modificando o quê? O mundo do trabalho. Não dá para pensar o trabalho somente no seu âmbito local. Com certeza, o âmbito local é um lugar fundamental. Nós, da psicodinâmica do trabalho, quando falamos sobre a subjetividade, valorizamos bastante a experiência de cada um de vocês. Nós sabemos como cada um de vocês, né, com a história de vocês, estão lá, né, sacrificando, né, muita coisa para trabalhar. Então, tem um âmbito individual. Mas o trabalho não se resume ao âmbito individual. Tem um certo coletivo, tem pessoas, e depois tem mais unidades, depois tem, né, setores e relações intersetoriais, e aí vai complicando, não é verdade? Muito bem. Então, pensar o trabalho não é só pensar, né, como nós transformamos, né, a natureza, as coisas, e nos transformamos. Nós também olhamos e percebemos que há uma divisão social do trabalho. E vai ter aqueles trabalhos que vão ser mais nobres e aqueles outros trabalhos que não serão tão nobres. Pelo contrário, a gente vai ter muitos trabalhos que são invisíveis. Muito bem. Então, quando vocês olham para esse quadro, né, e olham para a centralidade do trabalho e a contribuição para o desenvolvimento das instituições da cultura, significa, foi ou não foi um grande avanço a conquista das mulheres, né, na direção de uma igualdade? Estamos falando de trabalho, estamos falando de conquistas, estamos falando de avanço. Então, pensar o trabalho significa pensar todas essas grandes questões, né, aqui todos nós estamos submetidos. E esses movimentos vêm para mudar as instituições e mudar a própria cultura. Hoje, como vocês sabem, a cultura, né, dita machista, né, tem sido violentamente questionado, mas na década, né, anterior, na década de até 70, ninguém falava sobre machismo, porque não existia machismo. Não sei se vocês estão entendendo. Porque era natural, porque fazia parte, porque era, né, algo do meio social. É só quando começa-se a repensar essa questão do trabalho, é que você começa a perceber que a situação não é dada, a situação não é natural. A história nos mostra que há sempre construção e reconstrução. E, se a gente não for protagonistas nesta luta, né, vamos simplesmente viver sofrendo ali, localmente, todos os efeitos, né, frequentemente nefastos, e sem saber por quê, e no máximo dizer, mas as coisas são assim, não tem o que fazer. E não é verdade. Por isso, estou começando aqui a discutir a questão da centralidade do trabalho para desfazer equívocos. Nesse sentido, o que nós, da psicodinâmica, entendemos como centralidade do trabalho. Até aqui está claro? Está tudo bem? Ok. Quando a gente pensa em metas e avaliação de desempenho, ontem eu estava assistindo uma conversa da professora
Selma, lá no outro auditório, com uma pessoa de vocês, muito preocupado, pensando, né, como é que, a partir do que vocês estão ouvindo, pensando, refletindo, poderia, né, mudar as relações. E aí surgiu todo um papo de que existe agora novos softwares para colaboração, para isso, para aquilo, que viria a facilitar, né? Facilitar o contato, facilitar o trabalho, etc., etc. Só que a professora Selma disse o seguinte, tem uma coisa, se eu uso esse software, isso é uma armadilha, porque, ao mesmo tempo, esse software vai ser usado para controlar o meu trabalho. Ou seja, estou ou não estou sendo colaborativo, por exemplo? Pior, quando estava a discussão nesse ponto, eu intervi e falei, olha, muito bem, você tem aí, de um lado, softwares para permitir a cooperação, permitir o contato. Não esqueçam, né, que você tem uma exigência, né, ela como professora acadêmica e vocês como gestores, vocês têm uma série de pressões e exigências e seria legal que, né, tivesse realmente software que facilitasse a vida da gente no contato com os outros. Só que eu disse o seguinte, sabe qual é o problema? É que, de um lado, se você tem software para cooperação, mas olha para a questão das metas e avaliação de desempenho. Não esqueçam que o professor Cláudio, num certo momento, ele deve ter dito aqui que uma coisa é o modelo industrial de estabelecimento de metas e avaliação de desempenho. Só que, frequentemente, o que não se faz é uma tradução desse modelo para o serviço, que é outra coisa. Tudo bem? Por exemplo, lá no modelo industrial, usar uma métrica quantitativa, né, ou medidas que são necessárias, por exemplo, em segurança de trabalho, que é um trabalho que nós estamos desenvolvendo, num processo industrial faz muito sentido, entenderam? E, pelo contrário, são valorizadíssimos e eles fazem questão de que todos sigam, sim, as normas, né, produzidas por eles, para evitar acidentes, por exemplo, e no limite mortes, tudo bem? Agora, pegue, né, transponha, literalmente, esse modelo industrial para o serviço. Um dos problemas que eles trouxeram é, né, um controle e uma avaliação quantitativa. Lá funciona. Vamos agora no mundo acadêmico. O que acontece no meu mundo? Bom, ainda bem que eu estou aposentado agora. No meu mundo acadêmico, você é avaliado agora pelo número de publicações. Mas, aí vem as categorização. A, B, C. Se você publicar, né, na revista A, mas dentro de A tem o AAA. Você pensa que é para facilitar? Não, é para complicar. E se você tiver X artigos, é quantidade, publicado, né, em revistas AAA, o seu ranking vai lá para a estratosfera. Tem a ver com a qualidade, em última instância, do artigo? Não. São números. Números não refletem, por exemplo, horas mal dormidas para você pensar, refletir, pesquisar, etc., etc. Não reflete se você é mãe, né, de uma criancinha pequena, você tem que esperar fazer com que, né, a sua filhinha durma
E, às vezes, ela não colabora, né? Às vezes, ela, em vez de dormir aquela... né? Vai dormir às 8 da noite, a gente tem vontade de desligar, né? Eu já tive, eu sou pai. E não desliga. E aí, o que acontece? Vai até às 10, 10h30, não sei o quê. E aí, você vai começar a trabalhar às 11. E aí, você fica até às 2. Aí, morta de sono, porque você não está mais produzindo. Porque, não esqueçam, para a produção intelectual, você precisa de ter um tempo, o tempo da reflexão, o tempo do pensamento, não tem nada a ver com o tempo cronológico quantitativo. Nada a ver. E eu estou falando isso para vocês, que provavelmente, né, muitas coisas, é uma expressão do Cláudio, muitos filmes devem estar passando na cabeça de vocês, né, em relação a isso, onde vocês também são cobrados, precisam, né, entregar, tem metas, e essas metas foram definidas segundo um modelo que não tem nada a ver com o serviço. Pura quantidade. Eu tenho um paciente do MP, ele é da velha guarda, está para aposentar, e ele agora, de um mês para cá, o procurador-geral, que faz a distribuição, né, dos processos, aí chama lá todo o pessoal e a meta agora é né, zerar até tal data e, como temos X, né, de processos, matemática simples e pura, tantos procuradores, logo você divide e distribui. Pura matemática, ok? Só que quem trabalha com isso sabe que tem processo que você resolve em 5 minutos e tem processo que você vai levar 3 dias, mas você tem que fazer caber no dia. Porque cada dia, porque você recebeu aquele número X de processo, e aí o que acontece? Você tem que, dentro do dia, você faz aquela divisão, eu tenho que, no dia, dar conta de X processo. Esse mês que passou, ele, por 2 vezes, me escreve de última hora e fala: Seixas, sinto muito, hoje eu também não vou, porque tenho que terminar, né, de analisar os processos. Por que ele fica agora, né, para além do horário? Porque ele é da velha guarda, ele preza o quê? A qualidade, ele preza o quê? Né? Ele sabe que, dependendo de como ele, né, lida com o processo, pode prejudicar as pessoas envolvidas, e ele, né, da velha guarda, senso de justiça, aquela história toda, e busca fazer um trabalho bastante o quê? De qualidade. Só que, como vocês sabem, tem processos simples, mas também tem processos que requerem o quê? Muita reflexão, muita pesquisa, às vezes. E isso não está o quê? Contemplado na lógica de um controle quantitativo. Lógico que vocês não vivem nada disso, né? É o coitado do MP lá. Como vocês podem ver, de que adianta ter softwares de cooperação se, ao mesmo tempo, se a avaliação que você vai ter é definido por metas que são do campo? Não, infelizmente, não está havendo uma tradução adequada, porque se isto ocorresse, o mundo, né, do serviço teria outra lógica.
Eu não estou falando no campo de vocês, estou falando é geral, nas indústrias. É uma coisa, você vai para os bancos, que tem sido o nosso trabalho, é outra coisa. E o que tem de gente, né, sofrendo? A semana passada, surgiu um artigo sobre o Santander está sendo, né, punido pelo MP. Por quê? Porque eles estão criando uma situação, né? Palavras do MP. Estão exigindo metas, né, que são impossíveis de serem alcançadas. E isso está levando ao adoecimento das pessoas. E eles estão sendo multados violentamente. Ironia. Num tempo atrás, o Santander estava ganhando um prêmio de que era um bom banco, etc., etc. E aí, azar deles, vem essa bomba para o quê? Desmistificar. Por quê? Porque eles também estão operando com uma lógica que não cabe no serviço. Então, quando vocês olham o réu do trabalho significa que tem processos que são tranquilos, mas também tem processos que você vai levar muito tempo. Você vai ter que se debruçar, você vai ter que pesquisar. Se você pensar o quão é importante, né, você ter essa clara noção do trabalho real, né, respeitando a lógica do trabalho real, né, muda a forma, né, de estabelecer metas, e nós vamos ver daqui a pouco, muda também a compreensão de como deve ser a avaliação. Né, como deve ser a avaliação. No mundo acadêmico, quando você implementou a lógica quantitativa de que é o número de artigos escritos que você, né, é valorizado, então, o pessoal começou a fazer, né, começaram a fatiar, né? E aí, para uma revista, uma parte, para outra revista, outra parte, você pega um mesmo tempo e divide em 5 artigos, e, com isso, eu preciso o quê? Cumprir esse critério novo da quantificação. Um mundo acadêmico que é, essencialmente, um mundo qualitativo, quando utiliza esse, né, critério, acaba criando, né, profundas distorções, como vocês podem ver. Então, juntando o que eu estava falando do trabalho, juntando agora o uso de métricas que não condizem com o trabalho real que vocês desenvolvem, logo, o que acontece? Começa a gerar, né, um profundo mal-estar, para dizer o mínimo, e, com o tempo, o risco do adoecimento. Tudo bem? Muito bem. Espera aí, quanto tempo eu tenho? 40. Ainda tenho 40 minutos. Muito bem. Eu estou na... ainda estou no segundo item. Que horror. Avaliação e julgamento do trabalho. Eu vou aproveitar discutir aquilo que de fato é importante. A noção de utilidade. Por que é que nós falamos que a noção de utilidade é fundamental? Utilidade aqui, antes de mais nada, para qualquer empresa, obviamente, é a utilidade econômica. Quanto de retorno vai ter? É capitalismo. Tudo bem? Só que, ao mesmo tempo, o mundo está mudando, então outros critérios vão sendo criados. Por exemplo, meio ambiente é fundamental, e empresas que têm relação com o meio ambiente precisam o quê? Ter uma política, né,
Em relação à preservação do meio ambiente, então, eles vão ter que desenvolver uma série de atividades úteis para atender a essa demanda. Tudo bem? Agora, isso no plano geral. Agora, pensem do ponto de vista pessoal. Alguma vez, você já ouviu, quando você era criança, num certo momento que o seu pai, sua mãe, sua professora, fala assim, não deveria falar, mas falam, você é uma inútil. Quem nunca ouviu isso na vida, levante a mão. Bom, pelo que eu estou vendo, deixa eu ver lá, aquele canto. Alguém aqui um dia na vida não ouviu essa expressão crítica, você é inútil? Provavelmente todos nós, em algum momento, já vivemos isso. Muito bem. Olhem para dentro de vocês, agora eu vou falar como clínico, Olhem para dentro de vocês e vejam a repercussão de um julgamento tão duro como esse. Você é inútil, O que vocês sentem quando vocês ouvem? Você é inútil. Seja honesto, vai. Se você é inútil, significa que você é o quê? Lixo. Muito bem, eu gosto da honestidade. Você sente um lixo, que mais? Bom, nessa linha aí, Você é lixo, que mais? Você é para nada. Oi? 0, mas quanto à esquerda? Porque tem escala, não esqueça. O problema todo é que, no mundo do trabalho, quando alguém fala que o que você faz é inútil, não esqueçam, não há dissociação entre fazer e ser. Quando alguém fala que o que você faz é inútil, imediatamente ele também está dizendo que você é inútil. E você também se sente assim. Se o que eu faço é inútil, logo eu também me sinto inútil. Me sinto um lixo, um 0 à esquerda, me sinto um nada, não é isso? Emocionalmente, o que é que significa sentir-se um nada? Hein? Já vou falando. Vocês não existem. Isso é um nada. A gente faz uma série de trabalhos, e nosso trabalho, um dos segmentos que a gente trabalhou bastante é de enfermeiros e auxiliares de enfermagem. E quando você conversa com qualquer auxiliar de enfermagem, o que acontece com o trabalho dessas profissionais? Enfermagem, enfermeiras e auxiliares de enfermagem. O que elas falam? Principalmente auxiliares. Oi? Isso é uma coisa. Mas, indo mais longe, alguém repara que ela existe? Sabe quando você repara? Quando dá porcaria, quando dá ruim. Quando não dá ruim, ela não existe. Frequentemente. Não estou dizendo que não haja exceção. A dor desse segmento é se sentirem um nada social. Porque a atividade delas, em geral, é invisível socialmente.
Porque se elas são invisíveis, ninguém valoriza a utilidade do trabalho delas. Esse que é o problema. Então, quando você dá visibilidade ao trabalho delas, isso vai permitindo que elas possam finalmente o quê? Recuperar a dignidade, ganhar existência social, tornar-se visível e, finalmente, serem devidamente valorizadas. Eu estava falando agora há pouco de uma divisão social do trabalho. Toda a sociedade divide os trabalhos, e eu tenho uns trabalhos que são nobres e tem aqueles trabalhos que, né, são invisíveis. E nessa divisão social do trabalho, você tem toda uma sociedade que trata o trabalho de uma determinada maneira e vira cultura, e as pessoas, o que elas fazem? Tornam invisíveis. O próximo exemplo, eu já vou avisando, minha mulher, ela também é funcionária pública, por isso eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo. Há uma cultura brasileira geral de falar que o funcionário público, aí vem uma lista enorme de preconceitos, de estigmas, etc, etc. Tudo bem? Isso é cultura. Primeiro, não existe o servidor público ou o funcionário público. Você tem professores universitários, professores do ensino médio, professores, né, do ensino básico, só para ficar minimamente na educação. Aí depois você vai para a área de saúde, você tem, então, centro de saúde, você tem PSF, você tem SCAPs, etc, etc. E aí você tem, né, hospitais, e aí você tem um monte de profissionais envolvidos, etc, etc. Inclusive as enfermeiras e auxiliares de enfermagem. Não existe o servidor e nem o funcionário público. O que existe é uma complexidade enorme de atividades, que não é o quê? Reconhecido por causa desse preconceito. Por isso, o trabalho deve ser central na discussão para, inclusive, desconstruir os preconceitos, percebe? Quando vocês, então, são estigmatizados, e, na grande maioria das vezes, estigmatizados injustamente, isso machuca, isso dói, isso fere. E ainda mais ouvir uma série de piadinhas. Percebe? Um outro exemplo que eu tenho foi uma pesquisa que eu fiz em 2007 com a PM, Polícia Militar. E quando eu fui metodologicamente dividir o pessoal da Zona Sul, o pessoal do Centro e o pessoal da Zona Leste, já vou avisando que o bairro, a região mais barra pesada era a Zona Leste, na época, tudo bem? Então, como vocês sabem, mesmo dentro da corporação, cada região implica num certo tipo de atividade. Tudo bem? E, quando você conversava com o pessoal da Zona Leste, eles tinham que ser muito solidário, muito macho, muita coragem, percebe? Para enfrentar lá a barra pesada da Zona Leste. E eles falavam para mim, professor, nossa corporação tem 100 mil pessoas. A gente calcula que de 5 a máximo 10%
A corporação tem, sim, maçã podre, a expressão deles. Agora ele fala, mesmo que seja 5%, 5 mil pessoas, 5 mil soldados, né? Maçã podre. Não tem jeito, professor, seremos notícia diariamente. E os outros 95% pagam pelos 5%. Essa lógica, obviamente, se aplica, né, ao servidor e ao funcionalismo público. A grande maioria paga, né, pelas ações de uma minoria. Por isso, a desconstrução pelo trabalho é fundamental. Tudo bem? Voltando agora para cooperação e construção da confiança no trabalho. Depois eu junto tudo isso para vocês tentarem entender o que tem a ver com a resolução. No caso da cooperação e construção da confiança, a professora, né, a Juliana, ela já tratou desse tema, então não vou ficar repetindo. Eu vou querer só enfatizar um aspecto, mais para aprofundar. Confiança não é feeling. Confiança não é sentimento. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que fala, nossa, conheci esse cara, bati o olho, eu já confio nele. Já vou avisando, esse cara é, no mínimo, ingênuo. Não existe esse papo de bati o olho e confio. Confiança não é sentimento, não é feeling. Confiança é construção. E se vocês ouviram o que a Juliana falou, vamos começar por uma relação de casal. Você tem um acordo, o acordo é eu não te traio e você não me trai, tudo bem? Ok. E você, durante 30 anos, você cumpriu rigorosamente o acordo, tudo bem? Mas aí, num certo dia, né, o cara fraquejou. E aí, teve aqueles 5 segundos de intenso prazer. E destruiu um casamento de 30 anos. Não esqueçam, confiança só vai continuar existindo se o acordo continuar a ser o quê? Cumprido. Não existe confiança eterna. É uma coisa que reiteradamente você tem que reconfirmar. Como? Cumprindo o acordo. Então, se vocês estão entendendo isso, vocês, como gestores, precisam o quê? Sentar, conversar. Muitas vezes é complicado, é duro, mas tem que chegar a um consenso. Não esqueça, por que não é sentimento? Posso firmar um acordo com um cara que é meu desafeto e confio nele, ele confia em mim porque nós cumprimos o acordo. Por isso não é sentimento. Está entendendo? Nossa, aquele cara lá é intragável, mas eu confio no trabalho dele. Por quê? Porque ele cumpre. E ele confia em mim por quê? Porque eu cumpro minha parte. Vocês estão entendendo o que é confiança? Por isso, o estabelecimento dos acordos, a Juliana já deve ter dito, no mundo do trabalho chama construção de regras de trabalho e regras de ofício. E quando vocês constroem essas regras, o que acontece? E cumprem, enquanto todos cumprirem, vai haver relações de confiança. Conseguiu estabelecer essas relações de confiança, finalmente vocês vão ter fundamentos para a cooperação. E a cooperação só vai existir quando
há relações de confiança. Ok, a relação de confiança vem a cooperação. E com cooperação, os G6, então, vão fazer o quê? Avaliação. Vamos entrar no acordo como poderemos fazer uma boa avaliação. Óbvio que tem a avaliação imposta, prescrita, mas se vocês puderem criar acordos entre vocês de traduzir a avaliação num modo mais aceitável por consenso, o que vocês acham que, enquanto gestores, vocês estão fazendo? Criando, finalmente, um ambiente saudável. Já vou avisando. Pô, esse cara não para de me cortar. Como vocês podem ver, não é fácil. Absolutamente não é fácil. Porque agora entra no item complicadíssimo, que é como criar cooperação vertical, horizontal e transversal. Criar essas, né, relações de confiança significa criar espaços para ver se há possibilidade de negociação. A distinção que foi feita entre autoritarismo e autoridade aqui, né, eu sei, melhor do que ninguém, que vai depender muito de situação, de pessoas, de característica, personalidade. Se eu vou ter um gestor que é mais aberto à negociação, se vai ter outros que gostam mais de controlar, aí tem de tudo. E aí o desafio, no sentido que vocês fizeram exercício ontem, é enorme. E, lamento, tenho pena de vocês. Porque o desafio é enorme, o trabalho é enorme. Mas está aí, para vocês pensarem, para vocês enfrentarem. Mas nós estamos dando, né, para vocês instrumentos para pensar. Que se vocês conseguirem, com todo o problema que vocês têm, com todas as dificuldades que vocês têm, e são enormes. Por os exercícios que nós já fizemos ontem, temos uma boa ideia né, dos grandes gargalos, problemas, sabemos. E nós somos os primeiros a reconhecer. Vocês têm uma imensa tarefa, complicada, complexa, com certeza. Tá bom? E, finalmente, atividade deôntica significa aquele espaço de livre circulação da palavra, onde as pessoas efetivamente falam como é o trabalho efetivamente realizado e, a partir daí, pensar acordos. Né? Atividade deôntica significa construção de regras. Desculpe, então, eu vou parar. O Lair já falou. E vou contar uma. Vocês preferem que eu termine com uma história e depois eu dê uma rápida passada nos textos, ou já vou direto numa rápida passada nos textos? Vocês gostam de história. É assim. Depois não me culpem se eu não terminei, hein? É assim. Um psicanalista judeu sobreviveu aos campos de concentração. E ele percebeu que as mulheres tinham muito mais força moral, pessoal, psicológica do que os homens. Todos estavam vivendo as mesmas situações, aquelas mais extremas. Né? Se você for pensar o que a estupidez humana pôde criar de maldade, campo de concentração, com certeza, no ranqueamento está lá no topo. Para quem leu minimamente como é que foi a vida no campo de concentração, sabe como aquilo assim, foge de qualquer noção de barbárie, está para além da barbárie. E lá, naquelas condições,
psicanalista, ele observa que as mulheres eram mais fortes e estavam vivendo os mesmos problemas, as mesmas perdas, as mesmas dores. Numa noite, ele acordou e viu as mulheres em silêncio, em roda, se abraçando, chorando, conversando. E aí, quando uma delas perdia uma filha, uma mãe, o grupo ia lá, acolhia. E isso era a fonte da grande diferença. Os homens não. Os homens são viris, machista, tem que aguentar, não pode chorar, não pode mostrar fragilidade, não pode isso, não pode aquilo, e quebram. Isso é, obviamente, eu não estou dizendo que vocês, homens, têm que ficar chorando por qualquer coisa. Mas eu estou dizendo que tem momentos que, se você não tem um espaço de alguém que te ouve, e você pode efetivamente ser compreendido na sua dor, você quebra. Estou falando agora como clínico. Ou seja, eu sei que tem momentos que vocês vão viver algo que pareça um campo de concentração. Espero que não. Mas a ideia não é essa. A ideia é, por que a gente dá tanta ênfase à circulação da palavra, antes de mais nada? Porque é um campo para a solidariedade, para a troca, para aquela escuta que é um risco, porque você vai ouvir coisas dolorosas, sofrimentos dolorosos, mas, ao mesmo tempo, é um lugar onde você vai poder falar desses seus sentimentos, desses seus, né, desafios e assim por diante. Só o fato de vocês poderem criar esses espaços, né, geralmente, né, os espaços informais, as que mais funcionam. Ir lá, toca, bate, papo, não sei o quê, tarará, e circula e cria-se, né, um sistema de solidariedade. Gente, mesmo lá onde a situação era a mais terrível, ninguém tinha a ilusão de que, né, ia mudar alguma coisa, porque era um espaço de resistência. Às vezes a gente precisa de um espaço de resistência, mas para, a partir daí, superar, né, partir para uma deliberação, para uma ação, para a transformação, mas vai ter aqueles momentos. E o que eu tenho a dizer para vocês é que o espaço de fala e de escuta, né, vai ajudá-los. Quando, principalmente, a situação é complicada, quando não há possibilidade, às vezes, de um diálogo, quando não há possibilidade e vem, né, e já avisaram que vem aí uma situação difícil pela frente, então vocês vão enfrentar um duro desafio. E eu estou propondo para vocês como vocês podem enfrentar, como vocês podem se preservar, como vocês podem efetivamente, né, se manter mais, né? Não faça com esses homens viris, machistas, que acham que tem que aguentar tudo, tá ok? Esses quebram. No meu consultório, eu vejo sempre essa possibilidade de quebrar. Tem coisas que é duro de aguentar. Devemos ser humildes, aceitar, conversar, trocar, fazer circular a palavra. Óbvio, isso é um primeiro momento. E depois começar a ver saídas, ver ações. E se coletivamente vocês exercitarem isso, com certeza vai vir novas ideias, vai haver possibilidades alternativas. Porque o duro, né, é simplesmente aceitar e sucumbir. A nossa proposta não é essa. Foi um grande prazer conhecer vocês. Tivemos momentos legais. Tá?
Tá bom? Ok.